Mas devemos defender-nos de toda a palavra, toda a linguagem que nos desfigure o mundo, que nos separe das criaturas humanas, que nos afaste das raízes da vida. Érico Veríssimo, a revista americana Newsweek se fazia anunciar, em cartazes publicitários afixados em alguns pontos de vendas, como aquela que não persuadia, mas informava. Afora querer convencer-nos acerca do conhecido mito da neutralidade jornalística, a revista parecia desejosa de exorcizar-se. Um demônio que vincula à persuasão alguns qualificativos como fraude, engodo, mentira. Deixar claro, nesse caso, uma atitude antipersuasiva objetiva a fixar uma imagem de respeitabilidade e credibilidade junto aos leitores. Supondo-se que a revista espelhasse a mais completa lisura, o mais profundo aferramento aos princípios de uma informação incontaminada pela presença de interesses vários, ainda assim estaria ela isenta do ato persuasivo? A resposta é não. Afinal, o próprio slogan da revista, aquela que não persuade, já nos remete à ideia de que estamos diante de um veículo marcado pela correção e honestidade, diferente de outros, e no qual o leitor pode confiar plenamente. De certo modo, o ponto de vista do receptor é dirigido por um emissor que, mais ou menos oculto, e falando quase impessoalmente, constrói sob a sutil forma da negação uma afirmação cujo propósito é o de persuadir alguém acerca da verdade de outrem. Isso nos revela a existência de graus de persuasão, alguns mais ou menos visíveis, outros mais ou menos mascarados. Generalizando um pouco a questão, é possível afirmar que o elemento persuasivo está colado ao discurso como a pele ao corpo. É muito difícil rastrearmos organizações discursivas que escapem à persuasão, talvez a arte, algumas manifestações literárias, jogos verbais, um ou outro texto marcado pelo elemento lúdico. O que pretendemos neste livro é levantar algumas questões sugeridas pelo discurso persuasivo. Daí buscarmos situar um pouco da história da persuasão, assim como revelar certos mecanismos persuasivos no interior do discurso verbal. Cabe lembrar que, pela natureza introdutória deste livro, alguns pontos passíveis de aprofundamento ficarão como sugestão. Acreditamos, porém, que as ideias aqui elaboradas ajudarão a compreender até onde certas técnicas de convencimento verbal se articulam, particularmente nos discursos institucionais, com aqueles elementos de justificação ideológica próprios do discurso persuasivo. Estaremos satisfeitos se este livro ajudar a especular até onde o reconhecimento das formas persuasivas permite aventar a possibilidade de encontrar discursos de outra ordem. Se existirem, evidentemente. 2. A tradição retórica. Falar em persuasão implica, de algum modo, retomar uma certa tradição do discurso clássico, na qual podem ser lidas muitas das formulações que marcaram posteriormente os estudos de linguagem. Essa recuperação do espaço cultural e linguístico do mundo clássico é necessária, visto que a preocupação com o domínio da expressão verbal nasceu entre os gregos. E não poderia ser diferente, pois, praticando um certo conceito de democracia, e tendo de exporem publicamente suas ideias, ao homem grego cabia manejar com habilidade as formas de argumentação. Daí toda a larga tradição dos tribunos, dos sofistas, que iam às praças públicas, aos tribunais, aos foros, intentando inflamar multidões, alterar pontos de vista, mudar conceitos pré-formados. Demóstenes, Quintiliano, Gorgias, foram alguns desses nomes que ficaram célebres pela habilidade com que encaminhavam suas lógicas argumentativas. Não é, pois, estranho que a Grécia clássica tivesse levado a graus de sutileza a preocupação com a estruturação do discurso. As escolas criaram, inclusive, disciplinas que melhor ensinassem as artes de domínio da palavra, a eloquência, a gramática, a retórica. Atestam algumas das evidências do conjunto de preocupações que marcaram a relação dos gregos com o discurso. Ademais, o problema não era apenas o de falar, mas fazê-lo de modo convincente e elegante, unindo arte e espírito, bem ao gosto da cultura clássica. A disciplina que cuidava especialmente de buscar tal harmonia era a retórica. Segundo Oswaldo Crotitsvetan Todorov, o aparecimento da retórica como disciplina específica é o primeiro testemunho, na tradição ocidental, de uma reflexão sobre a linguagem. Começa-se a estudar a linguagem não enquanto língua, mas enquanto discurso. Ou seja, cabe à retórica mostrar o modo de constituir as palavras visando a convencer o receptor acerca de dada a verdade. A retórica foi, porém, transformando-se em mero sinônimo de recursos embelezadores do discurso,
ganhando até um certo tom pejorativo. Um pouco desta postura se deve a certas visões da retórica, como as desenvolvidas no século XVIII e XIX, para quem já não se tratava mais de uma questão de método compositivo, mas sim de buscar o melhor enfeite, a palavra mais bela, a figura inusual, a expressão inusitada, a moda do ideário estético dos parnasianos. Em nossos dias os estudos retóricos passaram a receber novas abordagens, em especial no que diz respeito às figuras de linguagem e suas funções, como se pode ler nas formulações do grupo de Jean Dubois, da escola de Lia com acento grave G. A retórica clássica, como vimos, pela própria natureza do Estado grego, era imperativo para certas camadas sociais dominar as regras e normas da boa argumentação. O exercício do poder, via palavra, era ao mesmo tempo uma ciência e uma arte, louvado como instância de extrema sabedoria. Portanto, não causa estranheza que surgissem aí as primeiras sistematizações e reflexões acerca da linguagem. Os pensadores gregos de Sócrates a Platão escreveram sobre o assunto, porém é com Aristóteles que o discurso será dissecado em sua estrutura e funcionamento. O Estagirita, 384-322 a.C., deu à luz um livro que permanece até hoje como um dos manuais clássicos para quem deseja estudar certas questões vinculadas aos processos compositivos dos textos, a arte retórica. A obra pode dicionário das ciências da linguagem. Lisboa, De Quixote, 1976. Página 99. Ser considerada uma espécie de síntese das visões que se acumulavam em torno dos estudos retóricos, assim como um guia dos modos de se fazer o texto persuasivo. A arte retórica é composta dos livros I, 2, 3, onde se podem ler, trazido para a linguagem de hoje, elementos de gramática, lógica, filosofia da linguagem e estilística, para ficarmos em alguns dos temas que nos dizem respeito. A título de nos aproximarmos um pouco mais da estrutura de arte retórica, convém observar o roteiro fornecido por Jean Voilkin e Jean Capelle. O livro I contém 15 capítulos. Após ter mostrado, nos capítulos I e 3, as relações entre retórica e dialética e definido a retórica, Aristóteles, que censura seus predecessores por haverem estudado principalmente as provas alheias à arte, consagra os capítulos 3 a 14, inclusive, ao estudo das provas técnicas, as provas extratécnicas, leis, depoimentos das testemunhas, contratos, declarações obtidas sob tortura, juramentos. Atribuirá apenas o capítulo 15 do livro e o livro 2 compreende duas grandes partes. Nos capítulos I a 17, estuda Aristóteles as provas morais e subjetivas. Para retomar, nos capítulos 17 a XV, o exame das provas lógicas. O livro 3 é dedicado ao estudo da forma. Se fôssemos resumir ainda mais este roteiro, chegaríamos à conclusão de que estamos diante de um corpo de normas e regras que visa saber o que é, como se faz e qual o significado dos procedimentos persuasivos. É preciso lembrar, porém, que Aristóteles não deseja confundir, como faziam muitos de seus contemporâneos, retórica e persuasão. A retórica tem, para Aristóteles, algo de ciência, ou seja, é um corpus com determinado objeto e um método verificativo dos passos seguidos para si. Voilkin, Jean e Capelle, Jean. Introdução. In Aristóteles. Arte retórica e arte poética. Rio de Janeiro, Ouro, SDP página 71-2. Produzir a persuasão. Assim sendo, caberia à retórica não assumir uma atitude ética, dado que seu objetivo não é o de saber se algo é ou não verdadeiro, mas sim analítica. Cabe a ela verificar quais os mecanismos utilizados para se fazer algo ganhar a dimensão de verdade. Ou, como afirma Aristóteles, assentamos que a retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão. Nenhuma outra arte possui esta função, porque as demais artes têm, sobre o objeto que lhes é próprio, a possibilidade de instruir e de persuadir. Por exemplo, a medicina, sobre o que interessa a saúde e a doença; a geometria, sobre as variações das grandezas; a aritmética, sobre números, e o mesmo acontece com as outras artes e ciências. Mas a retórica parece ser capaz de, por assim dizer, no concernente a uma dada questão, descobrir o que é próprio para persuadir. Por isso, dizemos que ela não aplica suas regras a um gênero próprio e determinado. A citação nos autoriza a deduzir o seguinte: 1. A retórica não é a persuasão. 2. A retórica pode revelar como se faz persuasão.
3. Os discursos institucionais da medicina, da matemática, ou da história, do judiciário, da família, etc. 4. A retórica é analítica, descobrir o que é próprio para persuadir. 5. A retórica é uma espécie de código dos códigos, está acima do compromisso estritamente persuasivo. Ela não aplica suas regras a um gênero próprio e determinado, pois abarca todas as formas discursivas. Id. e Biden, página 34. Entende-se por que a retórica não poderia ser uma ética, pois ela não entra no mérito daquilo que está sendo dito, mas, sim, no como aquilo que está sendo dito é de modo eficiente. Eficácia implica, nesse caso, domínio de processo, de formas, instâncias, modos de argumentar. Ao longo da arte retórica, vai-nos sendo revelado quais são essas regras gerais a serem aplicadas nos discursos persuasivos. Para tanto, um dos mecanismos mais óbvios indicados por Aristóteles é aquele que fixa a estrutura do texto em 4 instâncias sequenciais e integradas: o exórdio, a narração, as provas e a peroração. Antes de detalhar um pouco mais essas fases do discurso, convém lembrar que, no fundo, a maneira como aprendemos a escrever, o modo como muitos livros didáticos de redação ensinam à criança os procedimentos a serem utilizados para a confecção de textos, ainda seguem muito de perto a estrutura sugerida por Aristóteles na arte da retórica. 1. Exórdio. É o começo do discurso. Pode ser uma indicação do assunto, um aconselho, um elogio, uma censura, conforme o gênero do discurso em causa. Para o nosso efeito, consideremos o exórdio como a introdução. Essa fase é importante porque visa assegurar a fidelidade dos ouvintes. Notem como age o padre num sermão. Normalmente ele diz: caríssimos irmãos, hoje iremos falar sobre 2. Narração. É propriamente o assunto, onde os fatos são arrolados, os eventos indicados. Segundo Aristóteles, o que fica bem aqui não é nem a rapidez, nem a concisão, mas a justa medida. Ora, a justa medida consiste em dizer tudo quanto ilustra o assunto, ou prove que o fato se deu, que constitui um dano ou uma injustiça, numa palavra, que ele teve a importância que lhe atribuímos. É propriamente a argumentação. 3. Provas. Se o discurso haverá que ser persuasivo, é mister comprovar aquilo que se está dizendo. Serão os elementos sustentadores da argumentação. Esta fase é particularmente significativa no discurso judiciário. 4. Peroração. É o epílogo, a conclusão. Pelo caráter finalístico, e em se tratando de um texto persuasivo, está aqui a última oportunidade para se assegurar a fidelidade do receptor, portanto, mais um importante momento no interior do texto. A ela se referia Aristóteles. A peroração compõe-se de 4 partes. A primeira consiste em dispô-lo, o receptor, mal para com o adversário. A segunda tem fim amplificar ou atenuar o que se disse. A terceira, excitar as paixões no ouvinte. A quarta, proceder a uma recapitulação. Como se pode ver, Aristóteles estava, à moda de um cirurgião, operando o discurso no intuito de entender seu funcionamento. Em cada uma dessas fases há ainda uma série de subdivisões, propostas de encaminhamento dos argumentos, modos de tornar o discurso mais agradável, etc. Vê-se, portanto, que atribuir a Aristóteles o papel de um dos primeiros sistematizadores da teoria do discurso é mais do que justo. No entanto, cabe lembrar, a título de conclusão desta parte, que o autor de arte retórica não foi, como muitos insistem em dizer, o inventor da retórica. Ele apenas analisou os discursos de seu tempo, verificou a existência de certos elementos estruturais, comuns a todos eles, e a partir de então indicou a função e o espaço a serem ocupados pelos estudos retóricos. Verdade e verossimilhança, ficou claro quando colocamos as relações entre retórica e persuasão que não estava em causa saber até onde o ato de convencer se revestia de verdade. Persuadir, antes de mais nada, é sinônimo de submeter, daí sua vertente autoritária. Quem persuade leva o outro à aceitação de uma dada ideia. É aquele irônico conselho que está embutido na própria etimologia da palavra, persuader igual a aconselhar. Essa exortação possui um conteúdo que deseja ser verdadeiro. Alguém aconselha a outra pessoa acerca da procedência daquilo que está sendo enunciado. É possível que o persuasor não esteja trabalhando com uma verdade, mas tão somente com algo que se aproxime de uma certa verossimilhança ou simplesmente a esteja manuseando.
Imagine a seguinte cena. Você está na rua e vê um autor, esses cartazes publicitários localizados em vias de larga circulação. Lá está o peru da Sadia, todo avermelhado, brilhante, pedindo para ser comido. Ninguém considera que o peru a ser degustado em casa seja aquele que lá está no cartaz. Porém, não se objeta que aquilo que vemos é uma mentira. Ao contrário, sabemos que os processos fotográficos operam verdadeiros milagres, acentuando detalhes do que redefinem a imagem do produto em caso. O que ocorre ao olharmos a fotomontagem é ficarmos convencidos, pela própria imagem, acerca da excelência do peru da Sadia. Ou seja, conquanto o que estejamos vendo não seja verdadeiro, é verossímil, e nos convence enquanto lógica interna do próprio cartaz. Outro exemplo, é indiscutível que o super-homem não seja verdadeiro, porém ele nos resta verossímil. Todos conhecem e aceitam as transformações pelas quais passa o repórter do Planeta Diário, Clark Kent. Afinal, ele não é um ser comum, é um extraterreno, filho de um longínquo e desaparecido planeta. Assim sendo, a história do super-homem está montada numa lógica que lhe é própria, e que lhe dá sustentação contra os apressadinhos que desejam alegar ser tudo aquilo uma grande mentira. Afinal, o que acontece quando o super-homem se aproxima da Kryptonita? Verossímil é, pois, aquilo que se constitui em verdade a partir de sua própria lógica. Daí a necessidade, para se construir o efeito de verdade, da existência de argumentos, provas, perorações, exórdios, conforme certas proposições já formuladas por Aristóteles na arte retórica. Persuadir não é apenas sinônimo de enganar, mas também o resultado de certa organização do discurso que o constitui como verdadeiro para o receptor. O vazio da retórica. Com o passar dos séculos, a retórica foi tendo alteradas suas funções. Daquela preocupação com as técnicas organizacionais do discurso e com a persuasão, o que se irá assistir, particularmente no final do século XIX, e a uma vinculação da retórica com a ideia de embelezamento do texto. A retórica caberia fornecer recursos visando a produzir mecanismos de expressão que tornassem o texto mais bonito. As figuras de linguagem e os torneios de estilo ganharam faixa própria, encobrindo, muitas vezes, as insuficiências das ideias. Por isso, ainda hoje, persiste um pouco a visão negativa da retórica como sinônimo de enfeite do estilo e vazio das ideias. É verdade que muitas organizações discursivas confirmam tal visão. Note-se, por exemplo, certas petições de advogados, ou ainda, aqueles célebres discursos de formatura, com os seus eternos jovens de hoje que irão construir o país de amanhã, o sofrimento dos pais para ver o triunfo dos filhos. As cerimônias de abertura dos bailes das debutantes não ficam muito atrás no desfile de clichês, a beleza feito menina, a formosura que ofusca as luzes do salão, a rosa que desbrocha etc. No Brasil, essa concepção enfeitista do discurso, na sua romaria de lugares comuns, estereótipos, figuras de gosto duvidoso, verdadeiro, templo do kitsch, difundiu-se com uma força capaz de produzir lágrimas nas pasmas plateias. Ao final do século XIX, a visão da retórica como verniz do estilo encontrou terreno fértil entre os parnasianos. Vejo um exemplo: invejo horríveis quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito. E, pois, nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso por servir-me, sobre o papel a pena, como em prata firme. Corre o cinzel.corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Assim procedo. Minha pena segue esta norma por te servir, Deus a serena forma. O excerto acima, o célebre poema de Olavo Bilac, nos indica um pouco da concepção segundo a qual o texto é, antes de mais nada, um trabalho de artesanato verbal. A questão reside em encontrar o enfeite para a ideia, a rima rara, a estrofe construída com a paciência do cinzelador. Escrever passa a ser, principalmente, um ato de exercício verbal, um ritmo ao qual não devem faltar os deuses a serem glorificados, nesse caso, a deusa serena forma. Retórica moderna. Nos últimos anos ocorreu uma verdadeira renovação nos estudos de retórica, particularmente em sua ligação com a poética. Para tanto, os trabalhos desenvolvidos por Jean Dubois e o grupo da Universidade de Lille com acento grave G têm sido fundamental.
As recentes pesquisas acerca da retórica têm procurado tirar um pouco da poeira acumulada pelo tempo, afastando-se daquela preocupação de a tudo dar nomes, buscando muito mais colocar questões como as provenientes da teoria, das figuras. O inestimável valor dos conceitos formulados por Aristóteles reencontra espaço para uma reflexão mais arejada e menos contaminada por certas tendências que marcaram a história da retórica. Ou, como consideram Du Bois e seus companheiros, assim como a história política, a história das ideias tem seus declínios e renascimentos, suas proscrições e reabilitações. Quem afirmasse, 10 anos atrás, que a retórica iria tornar-se de novo uma disciplina maior, teria causado riso. Dificilmente alguém se lembrava da observação de Valéry sobre o papel de primeira importância que desempenham em poesia os fenômenos retóricos. Sem dúvida, este novo papel está vinculado a dois polos importantes, o do estudo das figuras de linguagem e o das técnicas de argumentação. Ou seja, reaparece aquele tópico que deseja estudar a organização discursiva a fim de apreender os procedimentos que permitem ligar a adesão de um ponto de vista àquelas ideias que lhes são apresentadas. A questão aqui possui uma natureza e uma dimensão que não nos é possível trilhar neste livro, porém a título de indicação convém adiantar que estamos nos referindo tanto aos múltiplos processos de articulação dos raciocínios textuais, como ainda à enorme gama de possibilidades criadas pelo uso das figuras de linguagem. Mais adiante, faremos exemplificação de alguns raciocínios e figuras com o intuito de apontar tais procedimentos. Para concluir, convém lembrar uma afirmação de Umberto Eco, para quem a retórica, que era quase entendida como fraude sutil, está sendo mais e mais vista como uma técnica de raciocínio humano controlado pela Du Bois, Jean et al. Retórica Geral. São Paulo, Cultrix. 1974. p. 15. Dúvida e submetido a todos os condicionamentos históricos, psicológicos, biológicos de qualquer ato humano, alguns raciocínios, é possível visualizar no mundo clássico a existência de raciocínios discursivos, já codificados pela retórica, que possuíam gradações persuasivas. Vamos arrolar alguns desses raciocínios, procurando atualizá-los através de exemplos mais próximos do nosso cotidiano. O raciocínio apodítico, apodeiktikos, possui o tom da verdade inquestionável. O que se pode verificar aqui é o mais completo dirigismo das ideias. A argumentação é realizada com tal grau de fechamento que não resta ao receptor qualquer dúvida quanto à verdade do emissor. Exemplo: Zupavitin, a sopa que emagrece 1 quilo por dia. Raciocínio implícito: se você quer emagrecer, deve tomar Zupavitin. O caráter imperativo do verbo torna indiscutível o enunciado. O receptor fica impedido de esboçar qualquer questionamento. É um raciocínio fechado em si mesmo que não dá margem à discussão. Já o raciocínio dialético, não se deve confundir com a visão marxista do termo, busca quebrar a inflexibilidade do raciocínio apodítico. Agora, aponta-se para mais de uma conclusão possível. No entanto, o modo de reformular as hipóteses acaba por indicar a conclusão mais aceitável. É um jogo de sutilezas. Eco, Humberto. A estrutura ausente. São Paulo, Perspectiva, 1971. Página 74. Que consiste em fazer parecer ao receptor existir uma abertura no interior do discurso. Exemplo: você poderia comprar várias marcas de sabão em pó, mas há uma que lava mais branco. O verbo no condicional cria a ideia de que se pode seguir múltiplos caminhos para a compra do sabão em pó. Há várias marcas à sua disposição, porém uma delas é destacada na conclusão. Ou seja, o enunciado já contém a verdade final desejada pelo emissor. A terceira grande categoria de raciocínio é o retórico, que era, portanto, também o nome de um mecanismo de condução das ideias. Há certa semelhança entre o dialético e o retórico, apenas no último caso não se busca um convencimento racional, mas igualmente emotivo. O raciocínio retórico é capaz de atuar junto a mentes e corações, no eficiente mecanismo de envolvimento do receptor. Exemplo: o candidato X deve merecer seu voto porque é um democrata, realizará mais pelo bem comum, é amigo dos humildes, defensor dos desfavorecidos. Agora, já não se quer apenas o assentimento lógico, deseja-se também trabalhar com os dados emocionais. É o tipo de discurso que caracteriza o conselho paterno: olha, você pode ir à festa, porém, se ficasse em casa, nós poderíamos.
Algumas figuras. As figuras de retórica são importantes recursos para prender a atenção do receptor naqueles argumentos articulados pelo discurso. As figuras, ou translações, como as definem certos autores, cumprem a função de redefinir um determinado campo de informação, criando efeitos novos e que sejam de atrair a atenção do receptor. São expressões figurativas que conseguem quebrar a significação própria e esperada daquele campo de palavras. Entre as figuras mais usadas estão a metáfora e a metonímia, consideradas pelo linguista Roman Jakobson como espécie de matrizes presentes, ora com dominância de uma, ora com a da outra, na imensa maioria dos textos. Metáfora é uma figura que se caracteriza por denominar representações para as quais não se encontra um designativo mais adequado. Alguns processos são próprios da metáfora. 1. Transferência ou transposição. É uma operação de passagem do plano de base, a significação própria da palavra, ou expressão, para o plano simbólico, representativo, figurativo. 2. Associação. Na transposição ocorre um processo de associação subjetiva entre a significação própria e o efeito figurativo. Exemplo: o último ouro do sol morre na cerração. Olavo Bilac. Ouro do sol e morte na cerração podem ser associados ao fim da tarde, ao crepúsculo. Metonímia indica a utilização de um termo em lugar de outro, desde que entre elas haja uma relação de contiguidade. A metonímia nasce, ao contrário da metáfora, de uma relação objetiva entre o plano de base e o plano simbólico do termo. Por exemplo, em O Brasileiro Não Tem Preconceito de Cor, brasileiro está em lugar do plural brasileiros. Ou seja, usou-se um termo em lugar de outro, visando a obtenção de um efeito retórico de aproximação entre cada um de nós, conjunto de eus. O plural brasileiros, aqui, daria um sentido de distanciamento maior entre o conjunto e eu. O sujeito singular, eu, cria uma ideia mais próxima de que não carrega o preconceito racial. Isso significa reconhecer a existência de um jogo que não dispensa um certo fator emocional. O plural dispersa. O singular concentra e intensifica a ideia de que sou parte de um povo incapaz de exercitar o preconceito. Como se pode notar, as figuras são utilizadas, também, para criar efeitos ideológicos. A metonímia, em particular, aparece constantemente no discurso político. É comum, por exemplo, um político iniciar seu discurso, especialmente em vésperas de eleições, com o célebre amigo eleitor. Claro está que através da parte, você/amigo, deseja-se buscar o todo, nós/conjunto de eleitores. Há vários tipos de metonímia. Vamos arrolar algumas só a título de exemplificar a conceituação enunciada acima. Não cabe aqui detalhar possíveis diferenças entre metonímia e sinédoque. 22. O todo pela parte. O universo em que vivemos está irrespirável. Universo igual cidade de Cubatão. Ponto mediano o continente pelo conteúdo. Hoje ele tomou todas. Hoje ele tomou algumas cervejas. Ponto mediano o autor pela obra. Ouvi o Milton Nascimento. Ouvi a música de Milton Nascimento. 41. 3. A natureza do signo linguístico. Para se verificar a construção do discurso persuasivo, é necessário reconhecer a organização e a natureza dos signos linguísticos. Afinal, é da inter-relação dos signos que se produz a frase, o período, o texto. Há uma vasta bibliografia explicativa da estrutura e das funções do signo linguístico. Vamos fixar aqui algumas ideias que ajudem na compreensão das articulações entre o signo e a persuasão. É comum afirmar-se, segundo a orientação dada por Ferdinand de Saussure, que todo signo possui dupla face, o significante e o significado. O significante é o aspecto concreto do signo, é a sua realidade material, ou imagem acústica. O que constitui o significante é o conjunto sonoro, fônico, que torna o signo audível ou legível. O significado é o aspecto imaterial, conceitual do signo e que nos remete a determinada representação mental evocada pelo significante. Veja o que acontece com a palavra cabeça. 41. Ocorre que o significante e o significado são aspectos constitutivos de uma mesma unidade. Quando enunciamos a palavra cabeça, o fazemos relacionando o conjunto sonoro e imagem mental. Dizemos, pois, que a palavra cabeça possui uma significação. Significante, mais significado, igual significação são. Na frase a cabeça é um órgão do corpo humano, cabeça já nos produz aqui uma significação. Um sentido, ou se quisermos,
nos representa mentalmente aquilo que a forma linguística está evocando. A significação é, portanto, uma espécie de produto final da relação existente entre o significado e o significante. Atentando para o que se disse acima, é possível realizar duas deduções. 1. O signo é sempre arbitrário. Ou seja, não há relação direta entre os tios do. Isso significa que nada existe na combinação dos sons que formam a palavra cabeça grau seus cios mais A mais B mais I mais C cedilha mais A, que una necessariamente tal palavra com o correspondente significado cabeça. O que rege as relações entre os tios do é a convencionalidade. Daí ser possível afirmar que não existe conjunção de obrigatoriedade entre o grupo sonoro rosto e o seu correspondente físico, ou entre a palavra caneta e o objeto caneta. 2.a. O signo é representativo, simbólico. Ou seja, coisas não se confundem com palavras. As palavras não são as coisas que designam. Um estudioso do assunto, S. Mann, assegura que os objetos só se relacionam com os nomes através do sentido. Veja o esquema abaixo. 41. Assim sendo, podemos assegurar que um dos aspectos compositivos básicos da palavra é o seu caráter simbólico, visto que as palavras estão sempre em lugar das coisas e não nas coisas. Arbitrário, porém necessário às ideias que acabamos de expor estão incorporadas tradicionalmente aos estudos do signo, representando um consenso entre os linguistas. Sem ir contra essa corrente, Émile Benveniste, um linguista francês, avança um pouco mais as discussões em torno da natureza e das funções do signo linguístico. Para ele a relação entre palavras e coisas não está apenas determinada pela arbitrariedade, conquanto esta exista, mas também pela necessidade. Teríamos que, existindo a parte do corpo humano formado pela cabeça, for necessária a criação de algum designativo para indicá-lo. Podemos então deduzir que as circunstâncias históricas, o mundo concreto, os anseios espirituais, ao longo de seus processos de desenvolvimento, foram criando necessidades de nomeação dos objetos. A arbitrariedade iriu na espécie de segundo momento, precedida pela 41. Necessidade. O homem precisa nomear e o faz arbitrariamente, criando o símbolo a que chamamos de signo ou palavra. Resta-nos dessas observações que o desejo de comunicar certas ideias, a comunicação propriamente dita, a vontade de dizer coisas aos outros e o efetivo ato de dizer, o movimento em direção à construção do texto e sua construção fica mediado por essa unidade menor que se chama signo. O modo de articulá-lo, organizá-lo, poderá determinar as direções que o discurso irá tomar, inclusive de seu maior ou menor grau de persuasão. Signo e ideologia. A consciência da importância de estudar a natureza do signo para reconhecer os tipos de discursos levou Mikhail Bakhtin a formular um dos mais férteis pensamentos sobre o assunto. Em síntese, fala-nos o teórico soviético em seu Marxismo e Filosofia da Linguagem que é impensável afastarmos do estudo das ideologias o estudo dos signos, e que a questão do signo se prolonga na questão das ideologias. Há entre ambas uma relação de dependência tal que nos levaria a crer que só é possível um estudo dos valores e ideias contidos nos discursos atentando para a natureza dos signos que os constroem. Assim sendo, os recursos retóricos que entram na organização de um texto, vê parte 1 deste livro, não seriam meros recursos formais, jogos visando embelezar a frase. Ao contrário, o modo de dispor o signo, a escolha de um ou outro recurso linguístico, revelaria múltiplos comprometimentos de cunho ideológico. Mas, como ocorreria a relação entre signo e ideologia? Um produto ideológico faz parte de uma realidade, natural ou social, como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo, mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e, 41, remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. Vejamos o seguinte exemplo: um martelo outra função não possui, enquanto instrumento de trabalho, senão de ser utilizado no processo produtivo. Vale dizer, não extraímos dele nenhum outro significado a não ser o de auxiliar-nos na fixação de pregos, na quebradura de pedras etc. Contudo, o mesmo instrumento posto em outra situação, num contexto em que passe a produzir ideias ou valores que estão situados fora de si mesmo, refletindo e refratando outra realidade, será convertido em signo. O martelo e a foice que existiam na bandeira da ESU.R.S.S.
produziam a ideia de que o Estado soviético era construído pela aliança dos trabalhadores urbanos com os rurais. Assim, a bandeira dizia que a união dos operários com os camponeses tornava possível a existência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De instrumentos de trabalho que eram, o martelo e a foice transformaram-se em signos, isto é, ganharam dimensão ideológica. A ideologia transitou através dos signos. A ideia final que a bandeira da ESU.R.S.S. desejava persuasivamente produzir era a do Estado soviético sendo determinado pelos interesses dos trabalhadores. Note-se que os signos deram à bandeira a possibilidade de afirmar que, sendo ela a expressão maior da nacionalidade e estando nelas representações dos operários, o martelo, e dos camponeses, a foice, tomam-se estas duas as forças sociais mais importantes da nação. Há uma enorme série de exemplos de instrumentos, ou até mesmo produtos de consumo, que perderam seu sentido inicial para se transformarem em signos, ou seja, passaram a funcionar como veículos de transmissão de Bakhtin, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo, UCTEC. 1979. Página 17. 41. Ideologias. O pão e o vinho para os cristãos, a balança para a justiça, a maçã para o pecado, a pomba para a paz, etc. É possível, contudo, em qualquer desses exemplos, saber até onde existe instrumento, ou produto de consumo, e onde começa o signo. Numa palavra, estamos diante da passagem do plano denotativo para o plano conotativo. O pão, enquanto tal, denota um alimento, porém, no contexto do rito religioso, passa a conotar o corpo de Cristo. Para aduzirmos, mas uma observação às considerações realizadas até aqui, convém lembrar que o signo nasce e se desenvolve em contato com as organizações sociais. O signo só pode ser pensado socialmente, contextualmente. Sendo assim, cria-se uma relação estreita entre a formação da consciência individual e o universo dos signos. Só podemos pensar a formação da consciência dentro de um prisma concreto, derivado do embate entre os signos. Se as palavras, por exemplo, nascem neutras, mais ou menos como estão em estado de dicionário, ao se contextualizarem, passam a expandir valores, conceitos, preconceitos. Nós iremos viver e aprender em contato com outros homens, mediados pelas palavras, que irão nos informar e formar. As palavras serão por nós absorvidas, transformadas e reproduzidas, criando um circuito de formação e reformulação de nossas consciências. Não podemos imaginar, como querem certas filosofias, que a consciência seja uma abstração, uma projeção do mundo das ideias. Ao contrário, pode-se verificar pelo que foi dito até aqui, que a consciência se forma e se expressa concretamente, materialmente, através do universo dos signos. Pode-se, portanto, ler a consciência dos homens através do conjunto de signos que expressa. Perdem sua neutralidade e as palavras, no contexto, passam a indicar aquilo a que chamamos, propriamente de ideologias. Numa síntese, o signo forma a consciência que por seu turno se expressa ideologicamente. Com essas observações, é fácil deduzir que o modo de conduzir o signo será de vital importância para a compreensão dos modos de se produzir a 41. Persuasão. Vejamos um exemplo. A rodovia Castelo Branco está próxima. A primeira impressão é a de que a função do nome Castelo Branco é apenas o de indicar a existência de uma determinada rodovia. Se assim fosse, estaríamos diante de um nível denotativo da linguagem cujo raio de ação terminaria no plano meramente indicativo. Porém, se lembrarmos que aquela rodovia poderia ter recebido um outro nome, visto que a possibilidade de homenagear é quase infinita, teríamos que a. Existia uma escolha contextualizadora, ou seja, elegeu-se o nome de Castelo Branco e não outro qualquer. B. Tal escolha foi pautada pela relação da personagem com certos fatos da vida brasileira recente. C. O homenageado representou, pelo menos dentro da ótica dos que escolheram o nome da rodovia, um homem que realizou algum grande feito nacional, no caso específico ter coordenado o golpe de 1964, portanto, merece ser lembrado e louvado. D. O nome de Castelo Branco, um grande homem para designar uma grande rodovia, afinal foi a primeira autoestrada brasileira, colabora no sentido de ajudar a perpetuar os valores ideológicos daqueles que depuseram o legítimo governo de João Goulart. Castelo Branco seria a síntese de uma glorificação, nele o encontro de um anônimo exército de golpistas.
Como se pode notar, até as placas de ruas acabam servindo como veículos difusores de persuasão. Não fosse assim, episódios cômicos e trágicos deixariam de ter sido associados às ruas e aos nomes que as designam. No primeiro caso, é só recordarmos aquele exaltado revolucionário de 1964 que desejava trocar o nome da Rua Cuba, em São Paulo, visto suas nítidas conotações subversivas. No segundo caso, os estudantes da Faculdade de Filosofia da USP, querendo mudar, 41, o nome da rua onde funcionava a escola, a Maria Antônia, para Edson Luiz Souto, jovem estudante que havia sido morto no Rio de Janeiro pela repressão política desencadeada no final de 1968. É possível deduzir, portanto, que as placas podem ser indicativas, mas não só, dado que conotam ideias e valores que estão embutidos em sua aparente função exclusivamente designativa. Se, como foi afirmado anteriormente, a palavra nasce neutra, em estado de dicionário, ao se contextualizar, ela passa a expressar valores e ideias, transitando ideologias, cumprindo um amplo espectro de funções persuasivas às quais não faltam a normatividade e o caráter pedagógico. A troca dos nomes ou os debates na televisão, particularmente aqueles que incidem sobre o tema econômico, têm sido pródigos em apresentar a figura do jovem empresário. Esses costumam revelar um perfil de modernos administradores, educados, cordiais, preocupados com as questões sociais, com o nível de renda dos trabalhadores, com o lazer nas empresas que dirigem. Todo esse jorro de elegância e bondade costuma, muitas vezes, revelar o avesso de uma vergonha. Efetivamente, estão eles a dirigir grandes corporações, cujo fim último é o lucro e a ampliação do capital. Tais temas, porém, são pesados demais para serem compartilhados com o grande público, melhor que vivem a tirar o sono apenas dos altos executivos. É muito raro que tal empresário se empenhe numa aberta defesa do capitalismo, palavra aliás da qual fogem como o diabo da cruz. As loas são agora para o regime de livre empresa como sendo aquele capaz de patrocinar justiça social e justa distribuição da renda. Afinal, por que regime de livre, 41, empresa, e não capitalismo, modo de produção cuja amplitude e significado engloba e transcende aquele? O eufemismo não teria maior importância se deixasse de ser um jogo de mistificação, nascido exatamente pela troca dos nomes. A alteração lexical não é apenas parte de um natural processo sinonímico, mas o desejo de dourar uma pílula cujo desgaste se tornou evidente. A palavra capitalismo ficou muito feia, todos costumam associá-la à exploração do homem, à ganância, a um tipo de relação onde, para relembrar Machado de Assis, impera a filosofia do homem como o lobo do próprio homem. Livre empresa, ao contrário, soa mais angelical, revelando uma forma de organização não contaminada pelas desagradáveis e incômodas lembranças sugeridas pelo capitalismo. Mas, se não há diferença substancial entre um e outro termo, por que trocá-los? Qual o jogo retórico que está por detrás do eufemismo? A resposta nos remete a uma ideia segundo a qual uma das preocupações do discurso persuasivo é de provocar reações emocionais no receptor. Ou seja, no caso de se deslocar a palavra contaminada, capitalismo, para angelical, livre empresa, assegura-se uma recontextualização do signo que passa agora a produzir novas ideias, valores que não são mais associados às primárias formas de exploração do capitalismo. O grande dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, dizia que uma das funções de quem trabalhava com comunicação de massa, particularmente naquela Alemanha que estava assistindo ao crescimento do nazismo, seria de nomear corretamente as coisas. Nacional-socialismo não é o mesmo que nazismo, etc. Como se pode ver, são estreitas as relações entre signo, ideologia e construção do discurso persuasivo. Nas palavras de Humberto Eco, determinado modo de, 41, empregar a linguagem identificou-se com determinado modo de pensar a sociedade, discurso dominante. Pelo que se leu até aqui é possível afirmar a seguinte ideia acerca do discurso persuasivo: ele se dota de signos marcados pela superposição. São signos que, colocados como expressões de uma verdade, querem fazer-se passar por sinônimos de toda a verdade. Nessa medida, não é difícil depreender que o discurso persuasivo se dota de recursos retóricos objetivando o fim último de convencer ou alterar atitudes e comportamentos já estabelecidos. Isso nos leva a deduzir que o discurso persuasivo é sempre expressão de um discurso institucional.
As instituições falam através dos signos fechados, monossêmicos, dos discursos de convencimento. Tanto as instituições maiores, o judiciário, a igreja, a escola, as forças militares, o executivo etc., quanto as microinstituições, a unidade familiar, a sala de aula, a sociedade amigos de bairro etc. Assim, por exemplo, se o Código Civil determina que a monogamia é o modo de organizar a família no Brasil, não nos é dado espaço para questionar tal enunciado. As leis, a ética, são codificadas em signos tão persuasivos que a monogamia passa a ser aceita como uma espécie de verdade absoluta. Caso tenhamos convicções poligâmicas, todo o esforço das instituições representadas nas mais diversas falas, inclusive dos amigos, dos vizinhos, do padre etc., será no sentido de reverter esse comportamento. Nesse caso, a ação persuasiva será no sentido de alterar uma atitude que afronta as instituições. Eco, Humberto. A estrutura. Cite, página 85. 41. Mas, se ainda nos mantivermos firmes em nossa posição poligâmica, afrontando, portanto, a fala institucional, quebrando a normatividade da organização familiar, então poderão ser esgotados os argumentos discursivos e advirão outras forias repressivas, inclusive a física. Os discursos que enunciamos em nosso cotidiano individual, conquanto possam estar dotados de recursos composicionais, estilísticos, até muito originais, não deixam de trazer a natureza sociabilizada do signo. Daí que os signos enunciados por nós revelam as marcas das instituições de onde derivam. Ao absorvermos os signos, incorporamos preceitos institucionais que nem sempre se apresentam tão claramente a nós. É necessário, então, indagarmos um pouco mais sobre a natureza do discurso persuasivo enquanto ponte para as falas institucionais. O discurso autorizado em um artigo muito instigante, Marilena Chauí desenvolveu o conceito de discurso competente. Vamos examiná-lo mais de perto, visto sua utilidade no sentido de ajudar a clarear pontos que foram levantados até agora. Como é sabido, vivemos em uma sociedade que premia as competências, no campo profissional, intelectual, emocional, esportivo etc. Ao limbo são condenados aqueles que estão do lado da incompetência, porque não conseguem subir na vida, ou são estáveis emocionalmente, desgarrados da família, maus alunos, repetentes nos exames vestibulares, inseguros nas tomadas de decisões. Se olharmos a questão por esse ângulo, veremos que o leque dos Chauí, Marilena. O discurso competente. Em Cultura e Democracia, o discurso competente e outras falas. São Paulo. Moderna, 1981. Página 313, 41. Fracassados é enorme, os vitoriosos cabem nos pequenos círculos gerenciais. O parâmetro que irá atribuir medalhas honoríficas a uns e adjetivos pouco nobres a outros é sempre o da eficiência. Mede-se o sujeito por aquilo que produzirá, quer ao nível material, os negócios realizados, os imóveis adquiridos, até as peças que fabrica, quer ao nível espiritual, a agudeza com que emite opiniões, os livros que escreve, a harmonia emocional que consegue estabelecer, a capacidade com que convence auditórios inteiros. O mito da eficiência costuma desconsiderar as naturezas e finalidades dos bens produzidos. Deus e o diabo podem diferenciar-se na terra do sol, mas, no que diz respeito à organização produtiva, eles se misturam. Não se pergunta para quê, para onde, para quem os bens se voltam. Alguém ganhou, alguém perdeu, afirmaram-se individualidades, foram os seres brutalizados, são perguntas improcedentes para o caso. Assim sendo, se, por exemplo, no interior do sistema tecnoburocrático militar, um pesquisador de física atômica consegue descobrir uma partícula com maior poder de destruição do que as já existentes, então ele está assegurado o galhardão da competência, pouco importando a natureza ética de tal descoberta, a glória do cientista virá, ainda que pela porta do inferno. Da mesma forma, o policial agraciado com uma nova patente na polícia por haver desvendado um caso obscuro. E verdade que ele fez uso de várias formas de violência física e psicológica contra os suspeitos, mas o que está em causa aqui não é perguntar acerca da justeza de uma forma de ação e sim reconhecer a eficiência da polícia, conquanto se tenha comprometido os resquícios de humanidade de torturados e torturadores. É possível objetar que o biólogo que ajudou a encontrar a cura para o câncer, contribuindo, portanto,
para extirpar um mal que ataca a humanidade, revelou, felizmente, eficácia e competência. O problema não está, obviamente, no fato da eficácia e da competência, mas na sua natureza e no uso alienado que dela se faz. Ao diluir tudo num plano meramente concorrencial e triunfalista, as 41 instituições impedem que se façam perguntas, que se indague das naturezas das competências. E a quem cabe o papel de uniformizar interesses contraditórios, escamoteando e mascarando as diferenças, impedindo que a sociedade reconheça o profundo antagonismo existente entre a competência do físico que pesquisou a nova partícula atômica e a do biólogo que descobriu a cura do câncer. A ponte por onde transita a mistificação da competência é a palavra, é o discurso burocrático institucional com seu aparente ar de neutralidade e sua validação assegurada pela cientificidade. Afinal, quem afirma é doutor, o padre, o professor, o economista, o cientista etc. Isso ajuda a perpetuar as relações de dominação entre os que falam aí pela instituição e os que são por ela falados. Os segundos, sem a devida competência, ficam entregues a uma espécie de marginalidade discursiva, um reino do silêncio, um mundo de vozes que não são ouvidas. O discurso autoritário e persuasivamente desejoso de aplainar as diferenças, fazendo com que as verdades de uma instituição sejam expressão da verdade de todos, e assim colocado por Marilene Chauí, o discurso competente confunde-se, pois, com a linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir. E lembra a autora que o discurso burguês sofreu algumas transformações. Antes o seu domínio passava pelo aspecto legislador, ético e pedagógico. Ou seja, as ideias enunciadas eram capazes de normatizar valores e ensinar. Dizia-se acerca do certo e do errado, do que era justo ou injusto, normal e anormal. Id. E Biden, página 7. 41. Existia, portanto, o desejo de se guiar e ensinar. Certas instituições como pátria, família, escola, serviam de referência básica às pessoas. O professor, o pai, o governante, eram figuras legitimadoras de situações. Os textos, e no caso do Brasil se pode ler tal visão através dos escritos pedagógicos de Olavo Bilac, de Rui Barbosa, insistiam nas orações aos moços, nos decálogos do bom comportamento, na ritualização da tradição e dos bons costumes. Conquanto o discurso burguês não tenha perdido as particularidades acima colocadas, ganhou nova cara, tornou-se discurso neutro da cientificidade do conhecimento. Se é neutro, ninguém o produz; se científico, ninguém o questiona. Quem fala é o Ministério da Fazenda, através do seu corpo técnico, a sociedade médica através de seus doutos membros, a grande corporação multinacional através de seus executivos etc. Autorizado pelas instituições, o discurso se impõe aos homens determinando-lhes uma série de condutas pessoais. Os recursos retóricos se encarregam de dotar os discursos de mecanismos persuasivos, o eufemismo, a hipérbole, os raciocínios tautológicos, a metáfora cativante permitem que projetos de dominação de que muitas vezes não suspeitamos, possam esconder-se por detrás dos inocentes signos verbais. A palavra, o discurso e o poder se contemplam de modo narcisista. Cabe-nos tentar jogar uma pedra na lâmina de água. Id. E Biden, página 11, 41. 4 modalidades discursivas. Procuramos no capítulo anterior mostrar a existência de relações entre a estrutura ideológica do signo, o discurso persuasivo e as instituições. Cabe agora situar um pouco melhor outros tipos discursivos a fim de que se possam perceber novos detalhes que contribuem para configurar as particularidades organizadoras do modo persuasivo. Em um livro muito instigante, e do qual retiramos algumas ideias para serem discutidas neste capítulo, A Linguagem e seu Funcionamento, Enil Landi apresenta 3 grandes modos organizacionais do discurso: o polêmico, o lúdico e o autoritário. Antes de passar à verificação de cada tipo, convém lembrar que não estamos diante de categorias autônomas, mas de dominância. Ou seja, não são formas puras e sim híbridas, existindo, porém, sempre, a preponderância de uma sobre a outra. Assim sendo, o polêmico pode conter o lúdico, ou o autoritário o polêmico etc. Ocorre que uma das formas estará sempre em situação de dominância, sendo mais visível, portanto, caracterizadora. O discurso lúdico consideremos que esta seria a forma mais aberta e democrática de discurso.
residiria aqui um menor grau de persuasão, tendendo, em alguns casos, ao quase desaparecimento do imperativo e da verdade única e acabada. 41. Lúdico significa jogo. Seria, pois, um tipo discursivo marcado pelo jogo de interlocuções. Vale dizer, o movimento dialógico se dinamiza e passa a conviver com signos mais abertos, ao menos verdade de um, logo, menos desejo de convencer. Nesse caso, o signo ganha uma dimensão múltipla, plural, de forte polissemia, os sentidos se estilhaçam, expondo as riquezas de novos sentidos. Os signos se abrem e revelam a poesia da descoberta, a aventura dos significados passa a ter o sabor do encontro de outros significados. O discurso lúdico compreenderia boa parte da produção artística, por exemplo, a música, a literatura. É ver-se um texto como Alegria, Alegria ou Tropicália, de Caetano Veloso, um poema como Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto, um romance como Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa. A própria descoberta da linguagem pela criança tem muito deste caráter de jogo com as palavras, prazer e encantamento com os mistérios dos sons. O discurso polêmico cria um novo centramento na relação entre os interlocutores, aumentando o grau de persuasão. Agora, os conceitos enunciados são dirigidos como num embate, debate. Há uma luta onde uma voz tenderá a derrotar a outra. Nesse caso, o grau de polissemia tende a baixar, dado existir o desejo de eu dominar o referente. O discurso polêmico possui um certo grau de instigação, visto apresentar argumentos que podem ser contestados. Digamos que o enunciador opera uma abertura sob controle. O importante é que os participantes não se expõem, mas ao contrário procuram dominar o seu referente, dando-lhe uma direção, indicando perspectivas particularizantes. Orlandi, N. A linguagem e seu funcionamento. São Paulo, Brasiliense, 1983. Página 10. 41. O discurso polêmico pode ser encontrado em situações muito variadas, uma discussão entre amigos, uma defesa de tese, um juízo sobre uma questão nacional, um editorial jornalístico ou uma aula. O discurso autoritário é a formação discursiva por excelência persuasiva. Conquanto no discurso polêmico também haja persuasão, é aqui que se instalam todas as condições para o exercício de dominação pela palavra. Aquilo que se convencionou chamar de processo de comunicação, praticamente desaparece, visto que o tu se transforma em mero receptor, sem qualquer possibilidade de interferir e modificar aquilo que está sendo dito. É um discurso exclusivista, que não permite mediações ou ponderações. O signo se fecha e irrompe a voz da autoridade sobre o assunto, aquele que irá ditar verdades como num ritual entre a glória e a catequese. O discurso autoritário lembra um circunlóquio, como se alguém falasse para um auditório composto por ele mesmo. É na forma discursiva que o poder mais escancara suas formas de dominação. Enquanto o discurso lúdico e o polêmico tendem a um maior ou menor grau de polissemia, o autoritário fixa-se num jogo parafrásico, ou seja, repete uma fala já sacramentada pela instituição. O mundo do diálogo perdeu a guerra para o mundo do monólogo. A sociedade moderna está fortemente impregnada desta marca autoritária do discurso. A persuasão ganhou força de mito. Afinal, a propaganda é ou não é a alma do negócio? 41. O discurso autoritário é encontrável, de forma mais ou menos mascarada, na família, o pai que manda, sob a máscara do conselho, na igreja, o padre que ameaça sob a guarda de Deus, no quartel, o grito que visa preservar a ordem e a hierarquia, na comunicação de massa, chamado publicitário que tem por objetivo racionalizar o consumo. Há, ainda, longos etc. a serem percorridos. Um esquema colocados os diversos tipos discursivos e o grau de persuasão neles contidos. Vejamos um esquema que ajuda na melhor compreensão do interior das unidades textuais. Segundo o que nos propõe Cordeces, a análise dos discursos deve ser considerada em função de 4 elementos: distância, modalização, tensão, transparência. Façamos agora a adequação desses elementos ao discurso autoritário e persuasivo. 1. Distância. Atitude do sujeito falante face ao seu enunciado. O sujeito falante é exclusivo. O enunciado está marcado por uma espécie de desaparecimento dos referentes. A voz do enunciador é mais forte do que os próprios elementos enunciados. 2. Modalização. O modo como o sujeito constrói o enunciado.
O texto é autoritário, persuasivo, possui traços muito peculiares, o uso do imperativo, o caráter parafrástico etc. Cordeces. Bloom et Torres em maio 1936, Análises d'Annonces.